Computer. Então, beleza. Então, primeiro, boa noite. Obrigada a todos por terem entrado. A maioria de vocês devem me conhecer. Eu sou a Estela, eu sou uma das fundadoras do NPD. A Aline não pôde entrar hoje, mas a Aline é outra fundadora do NPD junto comigo. E nós hoje vamos conversar com a Paola Wortmann. Eu estou falando seu sobrenome certo, Paola? Sim, tá joia. E a Paola é Financial Advisor da Edward Jones e ela vai contar um pouquinho hoje para a gente como é que a gente se planeja financeiramente. A gente sabe que tem milhares de desafios desde que a gente chega aqui e planejamento financeiro é fundamental para que os nossos projetos saiam do papel. Então, Paola, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente hoje e o papo é seu. Tá bom, obrigada. Boa noite, todo mundo. Muitíssimo obrigada, Estela, pelo convite, dessa oportunidade de agregar valor aos membros do grupo. É um prazer muito grande. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você e a Aline fazem no grupo. Realmente, o grupo é super ativo, tem sempre palestrantes com conteúdo muito interessante, então super parabéns. Então vamos lá, para vocês que estão aqui hoje e vieram aprender um pouquinho sobre como criar um orçamento, como fazer uma gestão das finanças. Meu nome é Paola. Então, o que a gente vai olhar hoje? Nosso foco hoje é trabalhar em estratégias e orçamento. A gente vai dar uma pequena pincelada sobre recursos que estão à disposição, né, para a gente aqui no Canadá com a pandemia, e a gente vai dar uma pequena overview no mercado de finanças, né, com tudo que está acontecendo hoje. Então, um pouquinho, quem é a Paola? Um pouquinho sobre mim. Então, eu sou brasileira, morei no Brasil até os 18 anos, depois eu fiz uma relocação, morei por 17 anos em Israel, e no final eu migrei para o Canadá, moro aqui há 9 anos, agora já todo mundo sabe quantos anos eu tenho. Em Israel eu trabalhava com gestão de projetos, construção industrial, então o meu último projeto lá foi a construção da fábrica da Intel. Quando eu vim para o Canadá eu continuei com gestão de projetos, mas então projetos residenciais, elétricos, fui trabalhar na Siemens, e depois eu resolvi que fazia mais sentido na minha carreira profissional continuar trabalhando com finanças, mas em vez de fazer parte financeira de projetos e, né, aumentar a margem de lucro das empresas, eu resolvi que eu queria colocar um foco mais em pessoas, pequenas e médias empresas, e ajudar, então, especialmente as pessoas da nossa comunidade. Os meus valores, gratidão, então, né, estou extremamente grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, dividindo conhecimento. Eu gosto muito de trabalho voluntário, eu acho, sim, que isso é muito bom para a gente construir uma comunidade saudável, não só a nossa comunidade brasileira, mas a nossa comunidade, né, mais abrangente aqui no Canadá. E eu tenho uma paixão enorme por fazer um bom impacto na vida das pessoas, seja com conhecimento, seja com ajuda, seja com contatos, né? Como o nome do grupo diz, network. No Canadá é tudo, e não foi à toa que a Estela e a Aline resolveram colocar esse nome. Então, quando a gente tem contatos aqui no Canadá, e se a gente pode acionar esses contatos e ajudar outras pessoas a se posicionar no mercado, a encontrar um bom profissional, qualquer coisa que seja, isso para mim é de extrema importância. A minha missão é servir a nossa comunidade, criando e promovendo riqueza e bem-estar, e isso então se atrela ao meu trabalho de consultora financeira. Eu trabalho na Edward Jones, então quem é a Edward Jones? A Edward Jones é uma instituição financeira, uma corretora financeira, é a terceira maior corretora financeira da América do Norte. Nós temos 1,3 trilhões de ativos sob a nossa gestão. Consultores financeiros como eu, somos 940 no Canadá, então eu não sou a única. Espero ser a favorita aqui da comunidade, mas não sou a única, com certeza. É uma empresa excelente, tem 98 anos no mercado, foco no cliente. Nós somos a única empresa no mercado que tem 8 anos consecutivos que nós fomos no ranking da J.D. Power, satisfação do cliente. E vamos lá, ao conteúdo, né? Quando a gente pensa em finanças, eu sempre explico para as pessoas, pense que você é uma empresa. Seja você uma pessoa solteira, seja um casal, seja uma família. Você é uma empresa. Como empresa, você quer gerar lucro. Você não quer rodar no negativo. Como empresa, você, quando não sabe desempenhar uma função ou quando você decide não desempenhar aquela função e terceirizar, você quer contratar profissionais capacitados. Então, qualquer coisa que vocês queiram fazer na vida de vocês, imagine que vocês têm que entrevistar esse profissional.
eu estou procurando uma pessoa para o banco, eu estou procurando um consultor financeiro, um advogado, um marceneiro, um pedreiro. Entrevista. Vocês são uma empresa, nenhuma empresa contrata uma pessoa sem nem pelo menos uma conversa mínima. Então, entrevistem. Isso é super importante para as finanças. A gente começa a fazer uma boa gestão do risco de quem a gente traz para o nosso time para cuidar do nosso dinheiro. Então, como empresa, né, pessoa, né, no caso a pessoa, a gente vai olhar então despesas fixas e variáveis. Então, se eu moro de aluguel, isso é uma despesa fixa. Eu não tenho como decidir pagar ou não pagar aluguel. Eu posso decidir não ir no restaurante ou ir menos vezes no restaurante ou ir no McDonald's ou no Tim Hortons em vez de ir no restaurante mais caro. Essas seriam então despesas variáveis. A gente vai analisar também a renda líquida e renda bruta. A tributação no Canadá não é muito baixa. Na verdade, é uma das mais salgadinhas que tem aí nos países desenvolvidos. Então, é super importante a gente pensar na renda líquida, na renda bruta e estratégias de como aproximar esses números, para que a gente, né, tenha uma carga tributária menor. Dívidas. No Canadá, é normal as pessoas terem dívidas. Estatísticas mostram que o canadense gasta $1,77 para cada $1 que ele ganha. É um valor enorme. Nem quando teve a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, o nível de dívida do americano não era tão alto quanto o nosso. Então, quando esse é o caso, a gente vai fazer uma boa gestão da dívida também. Economias e investimentos, o famoso savings account no banco, aquilo longe de ser a poupança do Brasil, rendimento praticamente nulo, eu diria que ele seria mais um instrumento de disciplina, de você pensar, esse dinheiro está ali, eu não vou mexer porque ele tem um objetivo. Porque às vezes, quando está na conta corrente, né, dinheiro na mão à vendaval, a gente acaba gastando. Quando a gente passa para o savings, mentalmente a gente já separou aquele dinheiro para um propósito diferente do que os nossos gastos diários. Então vamos lá. O que seria o nosso patrimônio líquido, net worth em inglês? A gente pega todo o nosso patrimônio, tudo que a gente tem, o valor do nosso carro, das nossas joias, de todo o dinheiro que a gente tem no banco, investimentos, ações, títulos, obras de artes caras, enfim, tudo que é nosso, que é de valor, e a gente vai então calcular o valor daquilo tudo, o valor de mercado, e tirar as nossas dívidas. Então, se o meu carro vale $20 mil, mas ele está 15 mil dele financiado, então, na verdade, eu só tenho 5 mil na minha mão, supostamente, porque 15 mil é uma dívida que eu contraí. E aí a gente vai encontrar, então, pegando o nosso patrimônio, diminuindo as nossas dívidas, a gente vai encontrar, então, qual é o valor do nosso patrimônio líquido. O objetivo é fazer aquele número crescer todo ano. E é um exercício que os clientes adoram fazer junto comigo, porque a gente quer ver aquele número crescendo. Então, e tem dicas de como, né, aumentar esse número, como fazer o nosso patrimônio líquido crescer. Quem tiver interessado depois, eu, a Estela, a Aline, a gente disponibiliza o PDF para vocês, tá? Próximo passo, então, a gente monta um orçamento. Então, é bom a gente diferenciar o que é uma necessidade do que é uma vontade. Uma necessidade eu preciso de um teto para morar. Então, eu preciso ter um gasto com moradia. Mas uma vontade é só eu e meu marido, eu sou sozinho, eu preciso ter uma casa com 4 quartos? Não necessariamente, a não ser que eu tenha um plano financeiro de começar a gerar renda. Mas aí já é uma coisa à parte. Eu quero ter uma Lamborghini, mas na verdade eu preciso de sair da minha casa, chegar no trabalho a tempo e voltar para casa todo dia. Pode ser transporte público, pode ser Lamborghini, pode ser um carro mais barato, pode ser um Uber, várias opções. Então a gente tem que começar a diferenciar do que realmente é um gasto necessário quando a gente vai montar o nosso orçamento. Então aqui algumas dicas, depois quem tiver interessado nesse PDF, como a gente começa a calcular. Então a gente vai calcular todas as nossas fontes de rendas. Depois a gente vai começar a olhar todas as nossas dívidas, imposto de renda, custo com moradia, água, eletricidade, coleta de lixo. Tem algumas cidades que você tem que pagar separado a coleta de lixo, telefone celular, telefone fixo, se alguém ainda tem, comida. Tem gente, né, as famílias que têm filhos, ok, meu filho está em idade escolar, a escola é gratuita ou eu tenho que pagar um daycare? Qual o valor? Na província onde eu moro tem subsídio? Não tem subsídio? Na cidade onde eu moro, os valores podem ser mais ou menos salgados, de acordo com o local onde a gente mora. Isso pode entrar no planejamento financeiro também.
decidi morar num lugar X porque A, B e C faz mais sentido do ponto de vista financeiro. Seguros. Alguns seguros no Canadá são obrigatórios, como seguro de carro. Se você tem uma casa financiada, então você é dono da casa, ela está financiada através de um mortgage, então o seguro dessa casa também é obrigatório. Outros seguros não são obrigatórios, mas são super recomendáveis. Seguro de vida, seguro de invalidez. Se eu hoje perder a capacidade de trabalhar, porque quebrei os 2 braços e as 2 pernas, como que eu vou gerar renda para minha família? Eu precisaria então ali de 6 meses para me recuperar e poder voltar às minhas atividades normais. Então eu teria, por exemplo, um seguro para cobrir ali as minhas despesas por 6 meses. Pode ser parte dos meus investimentos. Tem várias opções de como planejar isso. A gente vai entrar mais detalhadamente na continuação da palestra. Transporte, né? A gente pode ser transporte público, pode ser um carro, coisas, gastos extras, miscelâneos, lazer, presente de Natal, né? Aí tem IPTU para quem é dono da casa, o aluguel para quem não é. Enfim, todos os gastos. Muito normal no Canadá as pessoas colocarem férias como parte do planejamento financeiro, porque a maior parte das pessoas aqui precisa de um pouquinho de sol em fevereiro, mais ou menos em fevereiro, para manter a sanidade mental. Então isso é muito comum a gente ver. Em caso de famílias que separaram, ok, eu tenho que pagar pensão alimentícia para meus filhos, ou eu tenho que pagar pensão para minha esposa. São 2 despesas que você vai ter fixa, mas que elas têm implicações tributárias diferentes também, se esse for o seu caso. Você paga pensão alimentar para os seus filhos, você não pode deduzir no seu imposto de renda, você paga para o seu antigo cônjuge, você pode deduzir no seu imposto de renda. Então, várias formas da gente organizar isso. E aí a gente vai ter um número final, que a gente espera que seja positivo, né? Que a gente esteja ganhando mais do que gastando. E quando esse não é o caso, a gente vai rever. Se a gente tem dívida no cartão de crédito, na linha de crédito, isso entra como despesa fixa, porque você tem que pagar pelo menos um mínimo para a gente construir um bom histórico de crédito e um bom número, né? Um bom score naquele crédito, que pode sair uma palestra à parte também, como construir o seu credit score aqui no Canadá. Então, voltando aqui à apresentação. Então, quando a gente pensa num planejamento financeiro, a gente tem que estabelecer metas. Se hoje o meu número no meu orçamento é negativo, ou ele está só ali elas por elas, né, breaking even, como a gente fala aqui em inglês, e o meu objetivo é colocar de lado $100 todo mês para um objetivo específico, ok, então o que eu vou fazer? Quanto tempo? Quais medidas eu tenho? Então, a gente estabelece metas de curto, médio e longo prazo. Qual o processo que eu recomendo aos meus clientes usar para estabelecer essas metas? A gente vai analisar 5 passos. Onde eu estou hoje? Então, a gente vai analisar, eu tenho dívidas? Não. Eu tenho, sim. Minha renda, os meus ativos, meus investimentos, minhas despesas. Para a gente ver, então, quais as cartas que a gente tem na mesa. Onde eu gostaria de chegar? Se o meu objetivo é ter o meu carro pago em 6 meses, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Se o meu objetivo é juntar o dinheiro da entrada da minha casa ou juntar um dinheiro para pagar o advogado para finalizar o meu processo de PR, qualquer que seja o objetivo, aposentadoria, bancar os meus filhos na universidade aqui no Canadá, porque a gente não tem universidade federal, a gente não tem universidade estadual, então tem que sair do bolso de alguém. Qualquer que seja o objetivo, então a gente começa a planejar quanto tempo a gente tem para trabalhar, o que a gente precisa fazer semanalmente ou bi-weekly junto com o nosso pagamento, ou anualmente. Enfim, a gente começa a montar uma estratégia. Posso conseguir, né? Eu vou conseguir chegar lá? Então, se eu tenho $100 mil de dívida e eu tenho uma renda líquida de $2 mil por mês e eu gasto 1.900 por mês, então vai demorar muito tempo para eu virar debt free, né? Eu quitar todas as minhas dívidas em 1 ano. Então, a gente tem que começar a fazer simulações e descobrir quão mais rápido, qual seria o melhor caminho para a gente atingir esse objetivo. Como chegar lá? Então, quando a gente faz todo um planejamento, né, quais estratégias, quais passos a gente vai ter dentro dessa estratégia para atingir a meta. E é importante a gente sempre revisar. Seja vocês trabalhando comigo, ou vocês sozinhos fazendo o planejamento de vocês, revisem. Revisem com frequência, na vida as coisas mudam, as pessoas são promovidas, demitidas, a gente recebe herança, a gente está de licença maternidade, a gente abre empresa, fecha empresa, e coisas podem acontecer. De repente,
Primeira vez que eu fiz o imposto de renda, não esperava aquela facada do leão canadense. Ou, na verdade, foi o contrário. Eu recebi o dinheiro que eu nem estava esperando do meu imposto de renda. Eu cheguei aqui em setembro e quando eu fiz o imposto de renda em abril, eu recebi um bom dinheiro. O que fazer com isso? Né? Sempre revise para que seja pertinente. Reduzir as dívidas, né? Então, vamos lá. Dívidas causam estresse emocional. Toda situação, na verdade, quando a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo hoje, que a gente não sabe quando a gente vai poder retornar às atividades normais, quando que a gente vai poder ir para um restaurante com os amigos, quando que a gente vai poder juntar mais de 10 pessoas no lugar e, né, fazer uma confraternização, isso gera insegurança, isso gera um certo estresse. A mesma coisa com as dívidas. Se eu vejo o saldo do meu cartão de crédito só aumentando, e na minha cabeça eu penso, mas meu Deus, quando que isso vai acabar? Eu começo a criar um estresse desnecessário, porque tudo que eu preciso, na verdade, é botar na ponta do lápis, ou no Excel sheet. E a gente começa a colocar, então, os valores das dívidas, os juros do cartão de crédito, quanto eu consigo colocar todo mês, e aí eu vou saber que naquele dia, daquele mês, daquele ano, eu vou estar debt free. Agora, toda a minha perspectiva muda. Por quê? Eu já sei que isso não vai durar para sempre, eu sei que isso é um sofrimento que tem hora e data marcada e que eu posso até encurtar a duração desse sofrimento ou dessa dificuldade financeira que eu estou passando no momento, se eu implementar algumas pequenas melhorias. Se eu, em vez de colocar o valor mínimo do meu cartão de crédito, se eu colocar o valor mínimo mais $10, isso vai ter um impacto, porque o cartão de crédito, da mesma forma como os seus investimentos, trabalha com juros compostos. Então, um pouquinho de grão em grão a galinha enche o papo. O importante é a gente encher o papo da nossa galinha, não da galinha do banco. Então, quando a gente faz uma boa gestão das dívidas, a gente faz um planejamento, vamos supor, eu tenho 3 cartões de crédito. Qual que eu começo a pagar primeiro? Ok, vamos olhar a taxa de juros de cada cartão. Vamos começar pelo cartão que tenha o valor mais alto. Aí a gente vai colocar o mínimo para todos os cartões. E naquele que tem a taxa mais alta, a gente vai colocar o mínimo e todo o dinheirinho que sobrar a gente coloca lá. A gente vai saber que data a gente vai terminar aquele cartão. Aí a gente comemora aquela vitória. A gente separa um dinheirinho para a gente sair com a família, com o amigo, com a amiga, com o namorado, com a namorada, para ir comemorar uma vitória que tem um cartão de crédito. Isso é importante. A gente comemorar as vitórias, a gente reconhecer que a gente está fazendo alguma coisa em prol, né, do nosso sucesso financeiro. Agora, o próximo cartão. A mesma coisa, a gente vai colocando o mínimo no terceiro, colocando quanto mais a gente puder no segundo, quitou o segundo, comemora, agora só sobrou um. Quando vocês coloquem, ou vocês sozinhos, ou com a minha ajuda, ou com a ajuda de qualquer profissional, e provavelmente deve ter até um vídeo no YouTube que explica alguma coisa assim também, levando em consideração que hoje tem vídeo no YouTube para tudo, como montar esse Excel sheet e como descobrir qual vai ser a data que vocês, né, estariam, então, debt free. Próximo passo, reduzir a tributação. O leão canadense, ele é um pouquinho faminto. A gente paga bastante de países, 20 países. O Canadá é o 4º país que tem a tributação mais alta. Perdendo somente para a Grécia, que faliu e agora precisa de uma tributação alta para se recuperar, e da Dinamarca e da Suécia, que são países praticamente socialistas, onde já tem até salário único, independente de você trabalhar ou não. Então, os nossos impostos são altos. Comparando com o nosso vizinho na fronteira, por exemplo, uma família no Canadá, onde um dos cônjuges ganha 85 mil, a família paga 16.600 de imposto de renda por ano. Em contrapartida, nos Estados Unidos, 6.900. Uma família que um dos esposos ganha 170 mil, a carga tributária é de 53.400. Em contrapartida, que no nosso vizinho é 23.700. Ou seja, a gente paga infinitamente mais impostos, não só para os Estados Unidos, mas que vários países. Mas tem solução. Um bom planejamento tributário ajuda a reduzir essa tributação bastante. Uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, especialmente levando em conta que no Brasil é o inverso, aqui no Canadá, pessoa jurídica paga menos imposto do que pessoa física. Então, a minha renda vai subindo todo mês. A minha renda vai subindo. A minha carga tributária também vai subindo. Eu vou passando para alíquotas tributárias mais altas. Uma corporação, por exemplo, né, uma corporation aqui no Canadá, paga uma taxa fixa de 12,5%.
Então, se o meu sonho é investir no mercado imobiliário, por exemplo, eu não preciso pessoalmente, Paola, ser dona desses imóveis. Porque se eu tenho 3 imóveis e cada um gera $10.000 de renda por ano, esses $30.000 juntos estão adicionando na minha renda fixa já do meu trabalho, eu estou sendo super tributada ali. Mas se por outro lado eu tiver esses imóveis dentro de uma corporation, qualquer renda que eles me derem, seja pouco ou seja muito, eu vou ser tributada em 12,5%. Você tem como investir dentro de uma corporation, você tem um limite de $50.000 que você pode gerar renda passiva e não ser tributado nela. Então, tem muitas coisas que vocês podem fazer. E é o caso de muitas pessoas, por exemplo, eu não sei se eu vou trabalhar, eu sou profissional de TI, eu trabalho como funcionário ou como contractor. Qual vale mais a pena? A gente precisa conversar, porque se você for contractor, tem uma diferença se você for um contractor através da sua corporation ou se você for pessoa física, né? Um sole proprietorship ou até mesmo um partnership com uma outra pessoa que você decida abrir uma sociedade. Então, isso tem impactos tributários, tem como a gente reduzir sua tributação. A gente vê muitos profissionais super capacitados na nossa comunidade, que ganham muito bem, que trabalham com TI e que têm uma carga tributária enorme. Mas se eles passassem a ser funcionários da corporation deles, a gente conseguiria reduzir imensamente. São várias coisas, né? Isso aqui é só assim a pontinha do iceberg. Aqui um exemplo só para mostrar para vocês. Se eu ganho $225.000 hoje no Canadá, minha carga tributária é 53%. Se eu ganho 60 mil, a gente vai ver aqui, em Ontário, meu imposto de renda fica ali na casa dos 30. E aqui a gente pode ver por província, esse site é de acesso público para todo mundo, Ernst Young. Lá você pode também fazer simulações de RSP. É um site que eu super recomendo. Eles têm artigos muito interessantes e tem calculadoras super úteis para o nosso planejamento financeiro, especialmente para a galera que gosta de do it yourself, né? De cuidar das próprias finanças. Vamos voltar. Então, pessoa física, pessoa jurídica, talvez seja mais interessante para você trabalhar como pessoa jurídica do que como pessoa física para fazer um bom planejamento tributário. Alíquotas tributárias no presente e no futuro. Então, a gente deu uma olhada ali. Se eu ganho 60 mil, eu pago mais ou menos 30% de imposto de renda. O imposto de renda ele é uma combinação do imposto federal com o imposto provincial. São alíquotas um pouquinho diferentes, mas aí dá uma média, né? E se o meu planejamento de aposentadoria, por exemplo, é gerar uma renda de $7.000 por mês, e eu hoje ganho 5, então no futuro eu vou pagar mais imposto de renda sobre o mesmo dólar que eu retirar de renda. Então faz mais sentido eu pagar o imposto hoje. Se é ao contrário, se hoje eu ganho muito bem e porque eu comecei a planejar super tarde, eu não vou ter condições de ter aquela mesma renda alta no futuro, então vamos deixar pagar esse imposto no futuro. Cada caso é um caso, né, duas contas super comuns que as pessoas, né, sabem, uma é o Tax Free Savings Account, outra é o RSP. São contas, não são investimentos, você pode ter qualquer investimento dentro dessas contas, dependendo de que instituição vocês trabalham com ela, quem é o profissional que está dando assessoria a vocês. Tem profissionais que só vão ter fundos multimercados para oferecer, outros que vão ter fundo multimercados e CDBs, outros, por exemplo, como eu e tantos outros profissionais que trabalham em corretoras, a gente tem acesso a tudo que tem no mercado. Então, dentro dessas mesmas contas, a gente pode ter ações, a gente pode, enfim, ter uma gama muito mais variada de investimentos. Mas a grande pergunta é, o RSP é bom para todo mundo? Não necessariamente. Se eu hoje ganho $60 mil bruto e eu comecei a planejar cedo e sou diligente e faço o que eu preciso fazer para minha aposentadoria dos meus sonhos, porque eu vou rodar o mundo, vou gastar muito e eu na minha aposentadoria vou ganhar 80 mil, então o RSP não é a melhor opção, porque no futuro eu vou estar numa alíquota tributária mais alta, vou estar ganhando 80, contrapartida hoje com 60. Pode ser o contrário, cada caso é um caso. E depende também de fundos de renda diferentes. Por isso que um bom planejamento ajuda a gente a descobrir qual seria, então, avenidas ideais. Não é nem a questão de qual investimento, é a questão de que dentro de qual estratégia tributária esses investimentos estarão, né, funcionando. Uma coisa que eu não sei se é do conhecimento, pessoas que são autônomos, partnership ou corporation, tem despesas que você pode, que o CRA, ou lá, né, se a gente está no Quebec, que eles autorizam a gente
tirar essas despesas para diminuir a nossa carga tributária. Então, aqui, vamos só mostrar para vocês rapidinho. Tem uma lista no site do CRA, chama de... que são todas as despesas que elas foram geradas para criar essa renda. Então, se eu sou consultora, eu posso agora começar a tirar parte dos meus custos da minha casa, porque eu trabalho num home office, eu decidi não alugar um ponto comercial, então parte do meu aluguel, se eu tenho aluguel, parte dos juros do meu mortgage, eu tenho mortgage, água, né? Enfim, tem várias questões, um contador pode ajudá-los a determinar exatamente qual percentual que vocês podem deduzir. Simplesmente eu queria trazer isso ao conhecimento, né, para que fique para a nossa comunidade. Você tem como, dentro da lei, o CRA autoriza a gente usar certas despesas para diminuir a carga tributária, não é para ir para o restaurante com a família e depois falar que foi, né, que aparece lá, vai no All You Can Eat, 5 pessoas, parece o recibo, e você diz que foi você e um cliente, seriam só 2 pessoas. Então, você não vai ser pego de imediato, porque o que acontece, se você pode fazer o que você quiser no seu imposto de renda de acordo com a sua consciência. Se o CRA decidir fazer uma auditoria, então você tem que provar tudo que você declarou no seu imposto de renda. Aí é uma outra dica, que um contador também vai dar para vocês as mesmas dicas, mantenham todos os recibos por 7 anos. Porque, se vocês forem auditorados, o CRA pode voltar até 7 anos atrás. Aqui, planejar para eventuais emergências também é uma parte muito importante do nosso planejamento financeiro, quando a gente planeja o nosso orçamento. E agora, isso ficou bem óbvio, tem pessoas que tiveram horas de trabalho cortada, tem pessoas que perderam o emprego, empresas que estão, infelizmente, fechando, outras que tiveram que cortar, né, pessoal. E quais seriam, então, as opções de fundos de emergência? Você pode ter um fundo de emergência, por exemplo, no seu savings account no banco. É uma opção. Ou até na sua conta corrente. Esse dinheiro está lá parado, sem fazer nada por você. Pode ser que você tenha uma emergência amanhã, pode ser que você não tenha uma emergência por 20 anos. E por 20 anos esse dinheiro ficou parado. Então, é uma opção? Com certeza. É a melhor? Há opiniões contraditórias. Não seria a minha recomendação. Quais seriam, então, as outras fontes de fundo de emergência? Uma linha de crédito. Aí fala, Paula, como assim? Qual a diferença entre linha de crédito e cartão de crédito? O cartão de crédito pode ser do seu banco, pode ser de qualquer outra instituição financeira, você pode pegar um cartão de crédito no Canadian Tire, The Brick, enfim, várias lojas também. Juros geralmente bem mais altos do que uma linha de crédito que você vai pegar na sua instituição financeira. Se você tem conta no banco, ou se você tem conta no Credit Union, você vai lá e pede. Então, geralmente, juros mais baixos. Quando é a melhor época de pedir essa linha de crédito, Paula? Quando a sua situação financeira estiver das melhores possíveis. Quando você tiver um bom saldo lá. Por quê? Porque eles sabem que então você é uma pessoa de baixo risco. Quanto mais alto o nosso risco, aos olhos do banco, maior será a nossa taxa de juros. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que têm uma linha de crédito no banco com 15% de juros ao ano. Ainda mais baixo que um cartão de crédito de 25%, 29%. Mas eu tenho clientes que têm 2% de juros numa linha de crédito. Por quê? Porque a situação financeira deles está melhor, o banco sabe que o risco dele é menor. Então, ele vai cobrar menos. Então, primeiro, a linha de crédito antes do cartão de crédito, por ela ter um percentual de juros mais baixo. Se eu tenho uma emergência e eu decidi não manter um fundo de emergência no meu savings ou investido com a Paula Medway Jones, e eu investi todo o meu dinheiro e apareceu a emergência. Ok, eu uso a minha linha de crédito, vou lá e liquido os meus investimentos para cobrir a linha de crédito. Ou se eu achar que em um mês eu acabo com isso, eu não chego nem a pagar juros praticamente, então eu não preciso nem mexer nos meus investimentos, que foi uma coisa totalmente momentânea. Ou eu já tinha esse dinheiro no Brasil, por exemplo, estou só esperando o dinheiro entrar na conta, são 3 dias. Cartão de crédito também é uma opção. Não é das melhores opções, mas é uma opção. Por que não é das melhores? Exatamente pelo percentual de juros ser bem alto. Investimentos. Ok, eu tenho investimentos que o propósito deles é o fundo de emergência, eles estarão alocados de uma forma bem mais conservadora, porque eu preciso desse dinheiro a qualquer momento, mas pelo menos eu estou investindo, o dinheiro não está totalmente parado. Pode ser uma apólice de seguro.
Então, por exemplo, se eu, né, como eu citei anteriormente, se eu perdi a capacidade de trabalhar por 6 meses, porque eu estou com os 2 braços e as 2 pernas engessados, agora eu fiz uma apólice de seguro que paga aí todas as minhas despesas, ou metade das minhas despesas, que seja, para, né, não apertar muito meu marido, ou se eu sou sozinho, mais ainda importante, porque quem me ajuda. Né? O planejamento financeiro é muito mais fácil quando ele é feito a 2, porque a gente também faz uma gestão do risco. Né? A gente não coloca todos os nossos ovos na mesma cesta. Quando é só a gente só tem a nossa fonte de renda, a gente só tem os nossos investimentos, a gente só tem a nossa capacidade de gerar renda. Se eu, por exemplo, Deus me livre, eu tive um câncer e agora eu vou ter que me ausentar do trabalho por 1 ano para fazer tratamento, me recuperar até voltar para o trabalho, ok, como que eu vou viver nesse 1 ano? De onde que eu vou pagar esse tratamento? Então, as emergências, elas podem ser por questões de saúde, pode ser por questões de família, licença maternidade, agora eu vou ter que passar a viver só com 55% da minha renda. Em muitos casos, nem isso, porque tem um valor, tem um teto. Não é que se eu ganhasse 1 milhão, agora eu vou receber 55% de 1 milhão. Tem um teto que o governo estipula. Então, tem várias opções. O seguro de vida também pode ser, né, um fundo de emergência. Uma emergência meu marido tem que pagar todas essas contas, o nosso mortgage é alto, a gente mora em Toronto, o custo de vida é super alto, e o nosso mortgage já está ali, sobra muito pouco, e se eu morrer, Deus me livre, atropelada, como é que meu marido vai lidar com todas as despesas, com tudo? Então, a apólice de seguro viria ali para de imediato já pagar várias contas. Então, tem várias opções. E, claro, tem a opção também de que eu acredito que eu não vou ter nenhuma emergência e Deus vai me ajudar, e pronto. Cada pessoa vai fazer o que funciona para ela, vai encontrar alternativa, né, que faça mais sentido para ela. Uma questão que não é necessariamente ligada ao planejamento financeiro, mas a gente tem que levar em conta, especialmente para as pessoas que são novas no Canadá, que às vezes não se dão conta. Que coberturas o meu trabalho me oferece? Benefícios médicos. Eu tenho o HIP, eu não tenho ainda o HIP. O meu trabalho me oferece alguma cobertura que pode, então, diminuir as minhas despesas, porque se eu tenho uma criança que tem asma, por exemplo, eu preciso dar remédio contínuo, ou prevenção, ou alergia, ou diabetes. Enfim, infelizmente, não faltam condições médicas que façam necessário, ou até mesmo óculos, né? Eu aqui, a Estela, nós estamos usando óculos, não é barato. E pode ser que na sua empresa o pacote de saúde inclua uma vez por ano, ou, enfim, um valor fixo todo ano. A gente tem que dar uma olhadinha nisso. E aí, se a pessoa não entende o que está no pacote, pode procurar um amigo ou me procurar. Tenho certeza que outras pessoas no Network para Brasileiros também se disponibilizariam a ajudar você a revisar. Às vezes você tem seguro pelo seu trabalho também. Ele não é dos melhores, porque ele só funciona enquanto você está naquele local de trabalho. Mas ele é melhor do que nada. E no momento, se você está lá, você está coberto. Então, pode ser que tenha seguro de vida, pode ser seguro de invalidez, que chama disability, seguro de critical illness, às vezes por um preço muito barato, por uma adição muito pouca que sai já descontado no seu contra-cheque, você pode ter para os seus filhos ou para o seu esposo também. Algumas empresas, elas oferecem um desconto, um pacote para a empresa em toda, para fazer seguro de carro e casa, seja você como inquilino ou como dono da casa. Então, procure informação, por quê? As empresas de seguro fecham um pacote. Eu tenho 10 mil funcionários da minha empresa. Se 50% fecharem comigo, a seguradora já sabe que ela tem ali garantido uma renda X. Ela já consegue fazer um pacote com preço mais em conta. Então, verifiquem no pacote, né? É só mandar um e-mail para o RH. Assim, vocês têm um group insurance? Tem algum seguro de carro? Vocês indicam alguém? Muitas vezes existem. Aposentadoria, às vezes a pessoa fala, no meu trabalho eles até que colocariam, mas eu tinha que colocar também e eu deixei para lá, porque eu preciso do dinheiro. Vamos supor que o plano de aposentadoria da empresa de vocês falassem que vocês podem colocar em até 3% da sua renda bruta e a empresa faz 100% matching. Você acabou de ganhar 3% de aumento. E o que você não daria para ganhar 3% de aumento? Né? E aí, esse 3%, e aí tem você e a sua empresa trabalhando em prol da sua aposentadoria, sem falar que dentro desse plano de aposentadoria, você ainda pode usar esse dinheiro para comprar sua casa no Canadá, se ela for sua primeira casa. Porque tem um programa do governo que você pode usar isso, que a gente pode até marcar outro dia para explicar exatamente como funciona um plano
através da empresa, quais as coisas que você pode fazer. Então, muitas vezes, você tem certas coberturas no trabalho que você nem está ciente, você está pagando lá fora mais caro quando você poderia usar o local de trabalho como forma de diminuir os seus custos e dar uma aliviada no orçamento, porque ofereceria um valor mais barato. Uma outra questão que, de uma certa forma, tem a ver com as finanças pessoais, não no sentido da gente acumular bens, mas no sentido da gente proteger o nosso patrimônio. Testamento e procuração. Como funciona isso no Canadá? Então, vamos começar para quem tem filhos. Então, vamos supor, né, eu tenho 4 filhos, 2 enteados, e digamos que a minha mãe fosse minha vizinha no apartamento e a minha sogra do outro lado. E meu marido e eu morremos num acidente de carro. E aí, na minha cabeça de brasileira, é que elas vão cuidar das nossas crianças. Mas não é assim que funciona com o governo. As crianças vão para um Children's Aid, que é tipo um orfanato, até o governo decidir o que fazer com elas se eu não deixei um testamento. O que é o testamento? Ele, na verdade, é instruções do que fazer com os meus bens, e filhos de menores de idade estão incluindo como parte dos meus bens, parte do meu patrimônio. Então, o que fazer com meus bens na minha ausência? Se eu não deixei instrução nenhuma, não tem instrução. Então, isso vai para a corte, para os juízes apontar um advogado para cuidar disso. E aí tem taxas que serão pagas por você, não sai do seu patrimônio. Então, vamos supor que eu, por qualquer motivo que seja, a dinâmica familiar, meu marido e eu decidimos que a gente tem contas separadas. Ok, aí eu morri. E eu não deixei nada escrito no testamento que, na minha morte, ele estaria autorizado a fazer todo o operativo dessa conta. Ou eu não deixei nenhum... Quando eu abri a conta no banco, ou a pessoa que me atendeu não perguntou quem seria o beneficiário da minha conta, e eu não pensei em dizer, e aquela conta ficou sem beneficiária. Milhões e milhões ficam para o branco todo ano de contas de pessoas que morreram. Vamos supor que eu tivesse uma conta conjunta e por algum motivo eu resolvi ter uma conta separada do meu marido que ele nem tem conhecimento. E se ele não tem conhecimento, eu morri, ele não vai lá no banco, claim the account, e falar, eu sou o marido, eu vim aqui, eu quero receber, tudo bem que vai ter um processo, mas no final ele vai poder receber. Vai gastar tempo, vai dar um pouquinho nos nervos, vai custar dinheiro, mas no final ele vai ter acesso. Mas se ele nem sabe que essa conta existe, ele não vai, o banco não vai telefonar, olha, essa conta aqui, não sei o que lá, o que vai acontecer, o quanto o banco vai continuar cobrando a taxa mensal todo santo mês, até a conta começar a entrar no negativo, e a conta vai entrar no negativo, e você vai começar a entrar em overdraft, e a juros compostos, você vai começar a dever, mesmo você morto. Então, é muito importante ter a procuração. Vamos supor uma coisa que, infelizmente, no Canadá também é muito comum, índice de separação aqui muito alto, e as pessoas casam novamente e viram uma família composta. Então, se eu tinha uma conta conjunta com meu marido, e eu tenho 2 enteados e 4 filhos, né? É uma composição aqui em casa, e eu tinha uma conta conjunta com ele. E a minha vontade fosse que esse dinheiro fosse dividido só com os nossos filhos, ou só com ele. Enfim, eu morri, não deixei nada escrito no testamento, a conta era conjunta, agora o dinheiro ficou com ele, ele vai fazer o que ele bem quiser. Então, a minha vontade daquele dinheiro, se eu trouxe o dinheiro do Brasil, ou se foi uma herança de uma família, que eu por algum motivo resolvi colocar numa conta conjunta com ele, sem nem me ligar nas implicações legais do que eu estou fazendo, que as finanças aqui no Canadá, elas são muito mais do que quanto que meu dinheiro está crescendo, quanto que ele está crescendo, quanto que eu estou sendo tributado e qual é o aspecto legal desse investimento. Em que conta que ele está? É uma conta conjunta, é uma conta separada? Quem é o beneficiário dessa conta? Qual foi a estrutura que eu montei? Procuração, porque ela é importante. Vamos supor, hoje eu vim me matar aqui nessa palestra, eu tive um AVC. E agora eu não consigo mais falar e não consigo mais escrever. E eu nunca dei autorização para o meu marido fazer nada nas contas. O que acontece? As contas vão ficar congeladas até a minha morte. E aí na minha morte, se eu tinha um testamento, será feito com esse dinheiro o que estava escrito no testamento. Se eu não tinha um testamento, aí piorou ainda. Então, se eu não deixei uma procuração para o meu marido para me representar, tomar decisões por mim, na ausência da minha capacidade mental ou física de lidar com isso, agora eu acabei de congelar o meu patrimônio. Então, tem várias implicações legais que protegem o nosso patrimônio. Seja a gente tem construído aqui no Brasil, aqui no Canadá, ou
parte aqui, parte que a gente trouxe para o Brasil, a gente tem que olhar todos os aspectos legais do que a gente está fazendo. Então, parte de orçamento acabou. A gente falou que a gente dá uma pincelada nos benefícios que a gente tem agora na época de pandemia. Esse site do governo aparece todos os benefícios, tanto para a pessoa física como para a empresa, tudo que você pode ter direito. Tem, inclusive, pequenos testes que você faz lá para saber se você tem acesso a esse benefício ou não. E agora, uma pequena pincelada no mercado. Então, vamos lá. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Paola, que loucura, eu estou praticamente até tirando o dinheiro da conta e colocando debaixo do colchão porque eu estou com medo do que vai acontecer. Se a gente for ter uma perspectiva histórica, e às vezes, é claro que o passado não é garantia de nada no futuro, mas às vezes a gente ajuda a ter uma perspectiva, né, do presente. Então, se a gente for olhar o passado, a gente começa em 1934. Teve a Grande Depressão. 35, Guerra Civil Espanhola. Vamos lá. 45, recessão pós-guerra. 47, a Guerra Fria começou. 57, a Rússia lançou o Sputnik. 80, o tempo onde que o nível de juros no Canadá foi o mais alto de toda a história do Canadá. Na época, se você gosta de mercado imobiliário, se você era um investidor no mercado imobiliário em 1980 e no começo dos anos 80, você não vendia o seu imóvel por nada, nem a preço de banana, porque ninguém conseguia pegar um mortgage, porque os juros eram impraticáveis. Então, o mercado imobiliário naquela época sofreu muito. 2008, crise financeira. 2009, recessão global. 1001 desastres aconteceram, seja eles de índole de saúde pública global, seja ele de guerra, seja realmente alguma coisa econômica, seja pode esquecer a palavra em português, enfim, um master plan de alguma entidade no mundo que está planejando tudo aí, tudo que está acontecendo, teorias de conspiração não faltam. Então, tudo isso poderia ser um motivo para não entrar no mercado e investir. Só que se a gente for olhar o que aconteceu, se a gente tinha 10 mil dólares e a gente, né, sou nova, só, né, 2000 é o que mais é relativo a mim. Eu investi desde os 2000, embora tenha acontecido tragédias que, né, não seria talvez uma boa hora para investir, o meu dinheiro cresceu. Meus 10 mil dólares viraram 32.400. Se eu resolvi investir em 1980, mesmo com os juros tão altos, eu mesmo assim não vou entrar no mercado. Os meus 10 mil dólares viraram 606 mil. Se eu decidi investir nos anos 60, com as mesmas tragédias que a gente teve naquela época, os meus 10 mil dólares viraram um pouco mais que 1 milhão. E se eu decidi investir em 1940, logo após a depressão, onde o cenário era totalmente pessimista e vai ser o fim do mundo, os meus 10 mil dólares viraram 5,2 milhões. Então, o mercado ele é cíclico. E essa pandemia não vai ser a última, com certeza. Na verdade, o mercado ele tem muito mais altos e baixos do que as pessoas às vezes imaginam. Então, quando o mercado abaixa em torno dos 5%, a gente chama em inglês de dip, daí uma queda. Desde 1977, a gente teve 102 vezes que isso aconteceu. Acontece, em média, 3 vezes por ano. Praticamente todo ano. Uma correção no mercado, 10%, na casa dos 10%, desde 1977, nós tivemos 30%. Acontece praticamente todo ano, uma vez por ano. Um bear market, né, que é uma recessão, uma crise, onde, né, o mercado cai 20% ou mais, exemplo desse ano, aconteceu já 11 vezes desde 1977. Acontece mais ou menos uma vez a cada 3 anos e meio. Então, e não por isso eu deixo de ganhar dinheiro investindo. O mercado imobiliário também tem crises. O mercado de trabalho também tem crises. Não por isso eu deixo de ir para a universidade estudar, porque tem um nível de desemprego alto. Eu continuo fazendo na minha estratégia de longo prazo. Ok, tem um nível muito alto de desemprego hoje, já teve no passado, mas eu continuo achando que o que eu quero fazer da minha vida é A, B e C. Eu vou investir nesses cursos, eu vou investir, eu sei qual é o custo, mas eu sei qual é o meu objetivo final.
que é um objetivo de médio prazo, em geral, dependendo, a curto prazo você vai para um college. Mas, né, a galera que vai para uma universidade, a gente tem 5 anos pelo menos, a gente não está olhando o nível de desemprego, pensando, não vou nem estudar porque olha o tanto de desemprego. Quantos profissionais na indústria, na mesma indústria que eu, estão desempregados hoje, então não vale nem a pena estudar? Não é. A gente tem o nosso plano. A gente sabe que tem altos e baixos. A gente sabe que tem um risco da gente ficar desempregado. Mas a gente também acredita, não só no na nossa capacidade profissional, mas também no nosso planejamento de longo prazo. Então, a mesma coisa funciona com o mercado financeiro, né, com o mercado de investimentos. E aí uma curiosidade, por que eles chamam de bear market quando o mercado abaixa? Então, tem bull market é quando o mercado sobe e bear market é quando o mercado cai. Então, vem de acordo com como esses animais atacam a gente. Então, o touro, ele pega a gente pelo chifre e joga para cima. Então, os investimentos sobem. O urso, né, o bear, ele vai em cima da gente e aplasta para baixo. E é por isso que é bull market e bear market. Aí fica aqui uma curiosidade de expressões no inglês. Aqui, por exemplo, então a gente tinha falado, mas o que acontece? Eu estou preocupado com os investimentos. A gente não tem bola de cristal. A gente não sabe quais serão os piores nem os melhores dias no mercado. Mas se a gente for olhar uma estatística desde 1980, o que acontece se eu perdi os melhores 50 dias no mercado? Os meus 10 mil dólares cresceram para virar só 58 mil. Não, esse aqui é os melhores dias no mercado, desculpa, não os piores. Então, aqui a gente vê, se eu fiquei investida nesse período todo, desde 1980 até hoje, os meus 10 mil dólares viraram aí os 666 mil. Mas se deu uma pandemia, veio o coronavírus, veio a gripe suína, deu a recessão, né, deu a queda em 2018, a Bolsa de Toronto fechou em 12 negativo em 2018. Se eu entrei em pânico em novembro, quando a queda começou, tirei todo o meu dinheiro e fiquei segurando em cash, eu não sei quando que o mercado vai melhorar. Eu não sei se eu vou estar comprando em alto ou em baixo. Mas se eu fiquei quietinha esperando, meu dinheiro vai abaixar, mas depois continua crescendo. Mas se eu sair do mercado e eu perdi os melhores 10 dias, em vez dos meus 10 mil dólares virar 666, eles viraram 320. É a metade. A gente não tem bola de cristal. Então, qual a melhor estratégia? A melhor estratégia seria, então, eu tenho investimentos que eu considero que eu estou confiante neles, tanto no momento de crise quanto no momento de alta. Eu não recomendo a ninguém ter um investimento que ele só é bom quando o mercado está em alta. Tem investimentos, construa o seu portfólio de uma forma que você esteja satisfeito e confiante, independente do que acontecer no mercado, você está confiante naquele investimento. Então, esse praticamente seria a palestra. Agora eu deixo com você, Estela, para as perguntas e respostas. Obrigada, Paola. Na verdade, cada slide que você passou aqui, eu falei, nossa, eu tenho que fazer essa lição de casa. Então, já tenho que fazer um testamento, tenho que fazer procuração, tenho que ver o que a minha empresa está me oferecendo, que eu não estou tendo benefício. Enfim, tem um monte de coisa para fazer. Obrigada demais. Ainda bem que está gravado, porque eu vou precisar assistir de novo. Vamos abrir para perguntas, então deixa eu colocar aqui no modo... eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Mas se alguém tiver perguntas, pode tirar o microfone do mudo e, se quiser, abrir a câmera também. Sem pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta, Estelinha. Pode falar. Olá, Paula. Primeiramente, obrigado pela palestra. Acho que foi super positiva. Como a Estelinha falou, eu tenho várias lições de casa também. Começar pelos benefícios da empresa. Já vou correr atrás da minha procuração e tudo mais. Minha pergunta é, no começo da palestra você mostrou aquele esquema de despesas e tudo mais. A gente sabe que no Brasil a gente costuma receber mensalmente e é um pouco mais fácil controlar o nosso orçamento. Você tem alguma dica ou uma planilha ou alguma ferramenta que a gente consiga utilizar para controlar melhor nossas despesas da forma que a gente recebe nosso salário aqui, que são de 2 em 2 semanas? Sim. Bom, para começar, requer um período de adaptação. No final,
todo mundo acostuma. Eu também estranhei muito quando eu cheguei. Então, por exemplo, aqui em casa, por exemplo, o nosso mortgage sai sempre na última quinta-feira do mês. Então, e o nosso salário, o meu entra, na verdade, eu não recebo bi-weekly, eu recebo 2 vezes por mês, que tem essa estrutura também, né? Você pode receber a cada 2 semanas ou em 2 datas físicas, depende como datas específicas do mês, depende como a sua empresa. Então, por exemplo, aqui em casa, entra nosso segundo pagamento já no final do mês, a gente não paga nada. Se eu tenho que pagar alguma coisa no cartão de crédito, eu não tiro nada da banca até o mortgage cair, porque é uma ofensa séria aqui no Canadá o seu mortgage voltar. Depois de 3 vezes, o banco já começa com o processo para, né, pegar a sua casa, a não ser que você tenha agora entrado no programa especial do Covid para postergar os seus pagamentos de mortgage. Então, eu tenho, por exemplo, planejado aqui, ok, tem a renda do meu marido e a minha que entra no começo do mês, naquele começo a gente paga todas aquelas contas. Então, o que eu fiz para mim foi uma planilha com as datas de cada pagamento que vão saindo da conta. E aí, as datas que o dinheiro vai entrando. E aí, então, eu vou me organizando. Uma coisa que eu super recomendo também é, se você tem um cartão de crédito que paga milhas, que dá cashback, alguma coisa, tudo que você puder fazer, saindo do seu cartão, faça. Por quê? Para começar, você está acumulando milhas. O seu cartão de crédito, ele, na verdade, pode ser usado como cartão de débito também. Eu, por exemplo, quase não uso débito. Eu compro tudo com crédito. No que eu estou saindo da loja, ou da loja online agora mais, né? Mas eu estou saindo da loja, eu já estou ali no meu telefone pagando exatamente aquilo que eu gastei. Porque eu quero cashback do meu cartão, que é alto, mas eu não quero esquecer de pagar, eu não quero pagar nenhum juros. Então, eu já vou pagando de imediato. Então, eu uso meu cartão de crédito como cartão de débito. Então, para te ajudar, e o seu cartão de crédito você tem que pagar uma vez por mês. Então, para te ajudar a organizar as despesas, por exemplo, você pode pagar o quanto mais você puder através do seu cartão, e ali você já vê na sua conta no banco quanto é que você pode colocar no cartão. Eu, por exemplo, pago meu cartão 3, 4 vezes durante o mês. Ah, saiu isso, ok, eu vou passar tanto. Saiu isso porque eu não quero carregar nenhum saldo devedor, porque eu quero usar meu cartão de crédito o máximo possível para virar retornar o meu cashback. Eu pago várias vezes também como estratégia de construir meu histórico de crédito. Por quê? Se eu usar mais que 50% do limite do meu cartão, no mercado eu estou dizendo que eu tenho uma dificuldade em lidar com as minhas finanças, porque eu não tenho dinheiro suficiente para me bancar. Eu dependo de crédito. Então, tudo que eu vou gastando, eu vou sempre olhando ali que eu não estou usando mais que 35%, 40% do meu limite total, por isso que eu vou pagando várias vezes, para nunca ter ali um saldo devedor maior que os meus 40%, como estratégia. Então, vamos lá. Primeira estratégia, usar o cartão de crédito o máximo que você puder para pagar tudo, e uma vez por mês você vai lá e paga o cartão. Segundo, colocar numa planilha ou num pedacinho de papel. Isso vai ser descontado tal dia, quanto que entra, e começar a fazer os ajustes. Eu, por exemplo, com clientes que trabalham comigo, que a gente tem um programa de investir mensalmente ou bi-weekly, a gente, por exemplo, falou, você quer que vai sair $100, vai sair $5.000 da sua conta, se você recebe a cada 2 semanas na sexta-feira, sai na segunda, porque deu tempo do dinheiro entrar, não está entrando e saindo no mesmo dia, para não correr o risco de nada voltar. Quem já teve alguma coisa voltando, né, alguma coisa sem fundo no banco, já percebeu que o banco dá uma facada. Tem bancos que cobram 50, tem bancos que cobram $35 por cada vez que volta. Então, é importante a gente fazer essa gestão. Então, uma planilha de Excel, ou um pedacinho de papel, ou usando o cartão de crédito, ajuda a gente a acostumar com esse estilo novo de ser remunerado e pagar as nossas contas. Uma vantagem que tem da gente receber bi-weekly é que, por exemplo, se eu tenho $50 sobrando em cada contra-cheque, eu não preciso esperar o mês inteiro para depositar os $100 que sobrariam. Eu posso botar esse dinheiro para render. E como o dinheiro rende juros compostos diariamente, ou se eu tenho dívidas, eu vou quitar essa dívida, melhor eu colocar $50 hoje e colocar 50 no meu próximo pagamento bi-weekly do que colocar 100 no final do mês, porque eu consegui diminuir o meu saldo devedor por 15 dias já. Então, tem vantagens também da gente receber bi-weekly, que com o tempo a gente vai aprendendo e se acostumando com essa nova dinâmica.
Deixa eu só adicionar uma coisa, Paola, um segundinho, porque eu não conheço o perfil de todo mundo que está na call, mas eu acho que pra gente, pelo menos eu colocando a minha experiência, foi um choque muito grande entre como eu pagava as minhas contas no Brasil e aqui, principalmente em questão do cartão de crédito. E quando a gente chega, a gente tem um crédito muito baixo, né? Eles dão pra gente um cartão de crédito. Então, olha aqui, você tem um cartão, você pode gastar $1.000. Aí você fala, ok, né? Minhas contas são muito maiores do que isso, o que eu faço? E aí chega essa mesma orientação de não pode gastar mais do que 70%. E uma coisa que é bem legal a gente mencionar, você já falou, mas só para enfatizar, você pode pagar o cartão de crédito quantas vezes você quiser aqui. Você não paga uma vez só no mês, que nem você faz no Brasil, né? Chega na data e paga. Aqui ele funciona meio que como uma conta. Então, você vai colocando dinheiro lá para você nunca chegar tão perto do limite. E aí você consegue gerir isso melhor também. Então, fica a dica para quem está chegando agora e não pegou ainda o jeito com um cartão de crédito. Dá para usar, como a Paola sugeriu, como um cartão de débito. É só ir colocando o dinheiro durante o mês. Muito obrigado. Essa seria a minha pergunta subsequente do cartão de crédito. Vocês já mataram. Muito obrigado. Não tem pergunta mais do cartão de crédito? Porque eu tenho, mas eu vou deixar as outras pessoas fazerem perguntas também. Alguém tem alguma pergunta? A Ingrid mandou uma no chat. Ah, eu perdi, peraí. Se eu tiver meu marido como beneficiário no banco, todos os outros bens que eu tenho, como cartões... Peraí, que tá cortando aqui a minha tela. Como cartões e investimentos, ele será autorizado a mexer caso eu tenha alguma invalidez? Ele tem que estar autorizado em cada conta separada, em cada coisa específica. E é uma coisa que a gente faz direto com o banco. Então, eu ligo para o gerente e explico a situação. Ou você só entra na agência e fala, eu esqueci, eu coloquei alguém como beneficiário na minha conta. Se você colocou, às vezes nem lembra mais, se não, assim, eu quero colocar fulano e fulano. As pessoas que são solteiras, por exemplo, jovens que vieram para o Canadá, que fazem parte, né, do grupo, fica a dica. Muitas vezes, eu deixei a minha mãe no Brasil. Considerações a levar em conta. A minha mãe conseguiria pegar um visto para vir aqui no Canadá, pegar meu dinheiro que está na minha conta. A minha mãe saberia falar inglês e resolver tudo isso. Porque quem vier aqui, tudo bem, ela vai apresentar o documento, ela vai provar que ela vai estar tudo certo. Mas se ela não tiver como tirar um visto, ela não vai poder vir. E se ela não soubesse comunicar aqui, agora ela vai precisar conhecer alguém que possa ajudá-la. Uhum. Ela precisaria de uma procuração também? Como é que funciona a procuração para esse caso? Sim, ela precisaria de uma... Então, quando você faz a procuração aqui no Canadá, você vai falar quem você está autorizando a cuidar do quê. Mesmo que seja uma pessoa que não mora aqui, eu posso fazer uma procuração para minha mãe brasileira que vai vir aqui cuidar das coisas. Tá bom. Pode. Mas... A procuração aqui também é feita através de advogado ou tem alguma outra forma? Então, vamos lá. A gente tem algumas opções. Então, você pode fazer com um advogado, você pode fazer com paralegal, que seria como um técnico de advocacia. A gente vê muitos profissionais na nossa comunidade, por exemplo, que eram advogados no Brasil, e como é um processo enorme e trabalhoso virar advogado aqui também, então eles viraram paralegal, que aí você faz vários cursos e tira as licenças. E tem o famoso do it yourself, que o canadense adora. Então, se o seu caso não é complicado, não é complexo, você vai para a internet e você coloca Will and POA, né, Power of Attorney, sample do it yourself aparecer. Você pode ir no Staples e comprar o seu kit. Uau, interessante. Então, se o seu... E aí, assim, não, na verdade, o meu caso é complicado, mas agora eu estou super apreensiva depois que você me deixou desesperado, Paola. Ok, faça o seu, escreva em casa, assine com seu marido, com quem for, pega uma testemunha para assinar, virou um documento legal, até você encontrar alguém que vai lá colocar. O que eu faço com os meus clientes? Eu tenho um fichário que eu preparo dos meus clientes, que ali fica concentrada toda a vida financeira. Então, quando a pessoa vai procurar um profissional, vai chegar e falar assim, isso daqui sou eu. E dá o fichário, ali vai estar escrito todas as apólices de seguro, todas as contas, todos os investimentos, conta no banco. Tem todo o questionário que, se vocês têm interesse, eu posso ou passar para vocês que me passaram um e-mail, ou disponibilizar para a Estela, e ela pode colocar nas plataformas do grupo um checklist de coisas que devem estar no seu Power of Attorney. Bom. E aí é muito importante também. Eu coloquei no meu testamento, eu coloquei que na minha ausência,
a minha conta no banco ia ficar para minha filha mais velha. Mas na minha conta no banco, quando eu abri, eu já nem lembro mais, eu tinha colocado todos os meus 3 filhos juntos, eu tinha colocado meu marido. Agora a gente tem uma discrepância. Então agora vai precisar de um advogado para decidir, fazer uma mediação do que vai valer no final. Entendi. Então, se a gente mudou, eu separei, fiquei viúva, eu separei, meu marido foi embora para o Brasil, eu fiquei aqui. Revisa tudo que você tem. O seu seguro de vida, troca os beneficiários. A não ser que você queira que aquela pessoa continue sendo beneficiária, obviamente. Mas se alguma coisa mudou, revisa. A gente vê muito em casos de pessoas que, né, tem bastante patrimônio e que aí tem os filhos no testamento e aí o filho casa ou a filha casa com um indivíduo que os pais não gostaram. Então, eles vão mudar o testamento. Eles não vão tirar a criança, né, o filho do testamento, mas eles vão mudar e colocar condições. E aí a gente começa a colocar o dinheiro em contas específicas que dão acesso somente ao beneficiário e que num eventual término daquele matrimônio, o cônjuge não teria direito a receber aquele patrimônio. E uma curiosidade aqui, vocês sabiam que o ano que as pessoas mais pagam imposto de renda no Canadá é o ano da morte? Não, você comentou, então, eu fiquei bem preocupada. Se eu morri hoje, eu já tive várias doenças, já fiquei esquartejada, agora eu morri também. Se eu morri hoje, alguém vai ter que fazer meu imposto de renda no ano que vem. Se foi dinheiro suficiente descontado na fonte, tudo bem. Se não foi, de onde vai tirar esse dinheiro? Minha família vai vender alguma coisa para pagar esse dinheiro? Eu tinha um fundo de emergência, eu planejei, eu tinha aquele investimento. Uma conta de aposentadoria, é uma conta, não é um investimento, mas uma conta muito comum aqui é o RRSP. Então, eu morri, vai passar para o meu marido o dinheiro livre de imposto. Mas vamos supor que eu era viúva. E o meu marido, quando morreu, ele tinha $500 mil no RSP dele e vieram para mim. E aí, quando eu morri, eu tinha o dinheiro que recebi dele, mas o meu próprio tinha lá 1,6 milhões. Então, no ano da minha morte, como o dinheiro estava no RSP, é como se eu tivesse tido um salário de 1,6 milhões. E 1,6 milhões de salário, eu estou numa carga tributária, a minha alíquota tributária é 53,5%. Então, agora, o CRA ficou sozinho com muito mais do que os nossos filhos todos juntos. Uhum. Então, uma boa gestão de onde é que eu vou colocar o dinheiro. Tem fases diferentes da vida, tem a fase de acumulação e criação de patrimônio, tem a fase onde a gente começa a depredar esse patrimônio, porque a gente está aposentado, a gente começa a viver desses bens que a gente construiu, mas tem um planejamento financeiro all along, o tempo todo. O planejamento tributário é super importante, especialmente se você tem um patrimônio que você queira deixar para alguém. Se eu tinha um imóvel que eu comprei, eu comprei um imóvel para investimento, eu comprei ele por $100 mil. No ano da minha morte, ele valia 500 mil. Então, eu não preciso vender. Mas o CRA considera que eu vendi 1 minuto antes da minha morte. Então, ele vai olhar o valor do mercado. Aí eu tive um ganho capital de 400 mil. Tem que pagar imposto sobre esse ganho. Então, o planejamento tributário aqui, teve uma palestra que eu fiz na nossa comunidade ano passado, que um rapaz falou bem assim... Ou seja, resumindo, no Canadá você tem que planejar tudo, inclusive a sua morte. Né? A gente não espera. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma. No caso, Paola, desculpa. Obrigado pela palestra. Eu tenho uma dúvida. No caso, tipo, você recomenda ter os investimentos não numa conta, eu digo, num perfil só, ou, por exemplo, um perfil para o marido, um perfil para a esposa, ou tipo, para cada um dos cônjuges? Então, depende. Depende se vocês fazem planejamento de vocês juntos ou separados. Depende se é uma discrepância muito grande do perfil de um para o outro. E, no final, uma questão muito importante é quanto tempo a gente tem para trabalhar num investimento específico. Então, vamos supor que eu fosse uma investidora, ou você, Day, fosse um investidor super agressivo. Mas um dos seus objetivos é comprar uma casa daqui a 3 anos. Automaticamente, como a gente tem só 3 anos para trabalhar nesse objetivo, a gente não vai ser agressivo. Porque em 3 anos, a gente não pode ter muitos altos e baixos. A gente não pode ter o seu patrimônio muito depredado. Mas se você é super conservador e a gente tem 30 anos para planejar sua aposentadoria, a gente tem 30 anos para aguentar altos e baixos.
a gente pode começar de uma forma menos conservadora e ao longo dos anos, quanto mais a gente se aproxima do seu objetivo, a gente vai automaticamente fazendo uma realocação entre renda fixa e renda variável para que então ela continue sempre pertinente. Então, ela pode ser um perfil comum dos dois, pode ser um para você, um para ela, mas no final, uma das coisas que mais vai impactar é quanto tempo a gente tem para trabalhar naquele objetivo. Entendi. E com relação ao RSP, porque a gente tem uma cota que a gente pode contribuir anualmente, né? Qual seria o recomendado? Colocar um pouquinho todo mês ou no final você tira de uma conta e coloca lá ou depende do perfil também? Então, vamos lá. Matematicamente, se você for colocar de uma vez só, uma bolada, e você for colocar no começo do ano, então vale mais a pena, porque você vai ter os 12 meses, 11, 10 meses para esse dinheiro render. Mas se for para colocar em dezembro, então não. Então começa a colocar um pouquinho todo mês, porque todo mês já está rendendo. Tá. Estou fazendo errado. Não, eu deixo para colocar na véspera da declaração do imposto, porque aí abaixa o meu imposto, né? Mas eu acabei de descobrir que eu estou fazendo errado. Sim, mas olha, na verdade, desculpa, fala. eu acho que era isso que eu ia falar, Paula. É assim que eu faço, a empresa me dá essa opção de fazer pagamentos mensais, ou depende de acordo com o recebimento, e no final do ano fazer um aporte. Então, eu uso dessa mesma estratégia que você falou, só que eu não deixo meu dinheiro parado. Então, o que eu faço? Eu vou colocando todo mês um pouco no meu Tax Free Savings Account. Porque se eu precisar daquele dinheiro, não tem nenhuma implicação tributária, não vai ficar nada retido na fonte. Quando chega o final do ano, na verdade, quando chega janeiro, eu ali, então, faço um resumo da minha vida financeira do ano que acabou de acabar, do ano que terminou. Eu vou olhar todas as minhas fontes de renda. E aí eu vou dizer, então, ok, de tudo que eu acumulei no meu Tax Free Savings Account, quanto eu quero passar para o meu RSP. Dentro do meu Tax Free Savings, eu planejo a minha aposentadoria, um pouco de fundo de emergência. Eu tenho várias apólices de seguro, mas eu tenho um fundo de emergência ali também, que se eu precisar, agora eu tenho acesso. Então, eu tenho várias coisas, vários objetivos dentro de uma única conta e vários investimentos diferentes, que eles são pertinentes a cada objetivo diferente. Então, o dinheiro que eu acho que vai no final ir para o meu RSP, ele está investido de uma forma que a alocação de renda variável é muito maior ali dentro. O meu dinheiro, que ali, no meu caso, eu tenho 2 meses de despesa, só de despesa, que está dentro do meu Tax Free Savings Account, eu estou investindo em Money Market. Porque liquidação D+1 não é nem D+2 e flutuação zero. Eu tenho o principal garantido, mais o coisa. Se no final eu descobrir que sei lá, eu resolvi aumentar minha pólice de seguro, eu nem quero, ou agora eu peguei uma linha de crédito com juros muito mais baixos ainda no banco, eu de repente posso decidir que aquilo que hoje estava investido para fundo de emergência, eu vou passar ele todinho para minha aposentadoria. E aí eu faço uma realocação e invisto em veículos diferentes. Mas se eu cheguei no Canadá ontem e eu só tenho direito aos $6.000 do meu Tax Free Savings Account em frente a 2020, eu obviamente não vou conseguir manejar tantos objetivos ali dentro. Então, seria melhor começar a colocar direto no RSP, o que é referente para o RSP. Ou colocar numa conta não registrada. Mas, pelo fato de vocês dois decidirem colocar dentro do RSP o dinheiro no final do ano, não significa que esse dinheiro tem que ficar parado no Savings Account o ano inteiro. Ele pode estar investido. Faz sentido. Respondeu, Dai? Mais alguma dúvida, pessoal? Paula, Henrique aqui. Você falou do seu fundo de emergência, TFSA, etc. Você recomenda a gente deixar, tipo, um TFSA mesmo na poupança da vida? Enfim, qual que é o melhor... Eu sei que a grosso modo e tal, mas qual que é o melhor lugar para a gente pôr esse dinheiro? Olha, se a gente for olhar do ponto de vista tributário, no fundo de emergência a gente vai ter ali proteção do capital inicial e juros que hoje são bem baixos no mercado, porque o governo diminuiu os juros no mercado 2 vezes depois, durante a pandemia. Então, se eu colocar esse dinheiro numa conta não registrada, ou seja, que ela não tem benefício nenhum tributário, a minha tributação vai ser mínima. E eu deixar o meu Tax Free Savings para investir em coisas que eu possa gerar
um retorno bem grande e pagar zero de imposto. Então, se eu não tenho espaço suficiente no meu Tax Free Savings Account para fazer o meu fundo de emergência e outros objetivos, eu diria, coloca numa conta não registrada, mas invista. Vocês ficariam surpresos a quantidade de pessoas que vêm trabalhar comigo que, não, eu tenho investimento, eu estou no meu Tax Free Savings Account, mas o Tax Free Savings Account estava investido, é só uma conta, pensa que é uma gaveta. Se você vai colocar ali papel, ou lápis, caneta, chave do carro, não faz diferença, é a mesma gaveta. E a pessoa estava investida na mesma coisa que no Savings, gerando aí alguns centavos, literalmente, por mês. Ou seja, a gente não está investindo nada. É uma pena você desperdiçar um veículo tão potente, com tanto potencial para ter lá dentro investimentos que dão um retorno muito baixo. Né? Porque, ok, eu não estou pagando imposto de renda sobre $10 que eu ganho o ano inteiro, mas né, você vai pagar nada de imposto ali. Bota numa conta não registrada, deixa o seu tax. $10 tá bom, né? Eu até quero, sobre $10 eu até quero pagar imposto de renda, né? Pois é, mas aí então é melhor colocar numa conta não registrada. Não faz sentido, faz sentido. Exato. Ou, na minha opinião, nem, tipo assim, use uma linha de crédito para esse fundo de emergência e use um Tax Free Savings Account. Nós somos novos, a gente não tem o PR ainda. Então, automaticamente, as crianças não têm um SIN number ainda, só vocês dois que têm. Mas a gente quer muito, a gente sabe que a gente vai ficar aqui, tudo a gente quer começar a economizar para estudo das crianças, ensino superior. A gente não tem hoje direito ao RESP, que é, novamente, uma outra conta, um programa que o governo disponibiliza para juntar dinheiro para o estudo das crianças. Ok, vamos começar dentro do seu Tax Free Savings, então. Na hora que vocês pegarem o PR, as crianças pegarem o SIN number, aí a gente transfere para o RSP, a gente começa a tirar do Tax Free Savings e colocar lá. E aí tem toda uma estratégia de como colocar e quanto colocar também, para a gente não perder nenhum centavo que o governo vai colocar de contribuição, mas também a gente não colocar nenhum dinheiro que o governo vai colocar contribuição nenhuma, né, em referente a esse montante. Então, tem várias estratégias, várias opções. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Henrique. Não, respondeu, foi bom. Se eu puder fazer mais uma pergunta que não é diretamente relacionada a finanças, mas você está longe da gente aqui em Toronto. Você atende virtualmente também? Sim. Ou tá? Na verdade, eu atendo no Canadá todo. Eu tenho Ótimo. clientes em quase todas as províncias. E eu não quis ficar falando muito sobre Edward Jones e sobre, né, o que eu faço, porque o propósito é vocês. O propósito é levar conhecimento. Mas já que a gente tocou, então, assim, se você for trabalhar com um consultor no banco, por exemplo, ele só atende a nível provincial. Então, se você mudar de província, você vai ter que mudar de consultor. Ou se o seu consultor mudar de província, ele não vai poder mais te atender. Uma das vantagens de trabalhar com uma corretora, e a Edward Jones não é a única, tem outras no mercado também, a Raymond James é uma outra corretora. Nós que trabalhamos nessas corretoras, que o órgão que nos regulamenta é o IROC, nós somos licenciados a nível federal, a gente tem acesso a tudo que tem no mercado, e nós temos mais licenças que um gerente numa agência de banco, por exemplo. Justamente pelo fato da gente poder comprar todos os tipos de investimentos, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Eu tenho acesso à bolsa de investimentos no Canadá, nos Estados Unidos. Então, os meus clientes que estão fora de Ontário, a maior parte das vezes é virtual, de vez em quando eu vou, uma vez por ano eu tento em cada província fazer um evento, né, de confraternização com os meus clientes e tudo, mas o nosso dia a dia, do nosso trabalho juntos, é virtual. Em Ontário eu tento fazer, passar um dia, um sábado eu passo na região de Toronto, um sábado eu passo na região de Barrie, Kitchener, Niagara Falls, eu vou, né, espalhando. Mas, eventualmente, uma parte porque fica mais fácil para todo mundo. A gente pode marcar tarde da noite porque todo mundo botou os filhos para dormir, ou porque eu trabalho shift e os meus horários que eu tenho disponíveis são totalmente fora dos horários comerciais, e esse atendimento virtual torna isso muito mais fácil. E, especialmente agora com o Zoom, se divide tela, a única coisa que fica faltando é o beijo, o abraço, o aperto de mão. Do resto, a gente divide tudo. Né? Agora não pode mesmo? Então tá bom. Beleza, eu não quis fazer jabá de graça e no momento errado, mas eu fiquei curioso com isso. Poxa, dá para atender de longe, bom saber. Obrigado. Sim, dá. E hoje em dia a tecnologia, você pode pegar, fazer assinatura eletrônica. Os meus clientes, por exemplo, né, a maior parte dos meus clientes canadenses já mais idosos. Então,
se precisar algum formulário novo, a gente fazer alguma mudança, eu preparo o formulário por correio com o envelope já pré-selado, eles recebem, eles assinam, botam no envelope, devolvem. Os meus clientes agora que estão recebendo meu fichário, todo mundo recebendo por correio, porque a gente não está se encontrando pessoalmente para eu entregar. Então, tem vários caminhos que levam a Roma. Tem que encontrar o que funciona. Tem clientes que adoram a questão virtual, tem clientes que querem tudo pessoal. Então, a gente trabalha de acordo com o que funciona para vocês. Obrigada, Paola. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não estou vendo ninguém abrir o microfone. Foi mal, desculpa. Eu sempre esqueço. Acontece direto, está no trabalho. Paula, você atende pessoas clientes que não têm conta na Edward Jones também, ou não? Como? Se eu tenho uma conta meus investimentos estão na Wealth Simple, por exemplo, você me atenderia também ou não? Sim. Ou teria que ter... beleza. Não, então, qual é o propósito? A gente atende, eu explico o processo, como eu trabalho, a gente dá uma olhada no que você tem investido, por que você decidiu investir daquela forma. Eu gosto de explicar custos também, muitas vezes as pessoas não estão cientes dos custos, e aí eu te apresento quais seriam as suas opções comigo. E a gente pode, então, trabalhar. Uma coisa que eu acho muito importante, e eu falo, e a Estela vai confirmar, é muito importante que, e não é só para quem trabalha comigo, eu digo para vocês como clientes. Lembra que eu falei no começo? Vocês são uma microempresa, vocês têm que entrevistar o profissional. E quando vocês decidem contratar o profissional, vocês têm que estar sabendo quanto que está custando para vocês. Então, não é normal ter pessoas que trabalham com o banco e falam, não, mas no banco eu não pagava nada. Ok, vamos pegar seu statement. Okay. O seu custo era X. O banco decidiu te informar o seu retorno líquido, mas o banco não trabalha de graça. Se você estava investido em mutual funds, fundo multimercado, o fund manager ele também não trabalha de graça. O consultor que te atendeu na agência do banco, está todo mundo trabalhando do mesmo jeito que todos nós vamos que trabalham todo dia somos remunerados. Mas por que para mim é importante que você esteja ciente do custo? Como você é uma empresa, você tem que decidir se faz sentido para você trabalhar comigo ou não. Eu quero que as pessoas trabalhem comigo porque elas estão satisfeitas, elas sentem que eu agrego valor e elas estão contentes com o nosso trabalho. Faz sentido para elas. Eu não quero ter clientes como reféns. Não, porque se eu soubesse que esse era o custo, eu ia para o vídeo do YouTube e tentar fazer sozinho, porque eu não preciso pagar isso. Então, eu preciso empoderar as pessoas para que elas estejam cientes, até realmente para receber um feedback profissional. Olha, Paola, nossa, você faz demais. Pelo tempo que você recebe, o custo que eu tenho, eu estou super satisfeito. Ou, Paola, pelo que eu te pago, eu gostaria de ter, além do que você faz, A, B e C. Se você nunca me falar, eu nunca vou conseguir atender a sua expectativa. Então, comunicação é muito importante. Para que é como um casamento, né? Você pensa, eu vou me aposentar, meu planejamento é de aposentar daqui a 20 anos. Estatisticamente, eu vou viver ali 30 anos aposentado. Agora é um relacionamento de 50 anos que a gente tem pela frente. É importante que a gente se comunique bem, que haja transparência e que haja confiança. Legal. Muito obrigado. Fiquei um pouquinho nervosa com um casamento de 50 anos agora, mas tudo bem. Olha, tem problema com você também. Né? Tanto no casamento de verdade como nas finanças é possível divórcio. Você não está satisfeito com o seu consultor financeiro, ou você não está satisfeito com a plataforma digital que você tem um custo muito baixo, mas não tem ninguém te ajudando com planejamento tributário, não tem ninguém te dizendo, eu estou colocando $500 todo mês, mas eu continuo totalmente sem noção se eu vou poder aposentar ou não, se eu vou ter que continuar trabalhando até os 70 ou se eu não me oferece isso. Ok, então você pode decidir parar de trabalhar com o consultor X e passar para o consultor Y, você pode decidir parar de trabalhar com o consultor e fazer do it yourself, fazer tudo sozinho, porque você cresceu com conhecimento e você agora é capaz de gerir as próprias finanças. Tudo bem, é um relacionamento de 50 anos se você quiser ter esse relacionamento, mas se você quiser aí, viver sozinho ou arrumar uma outra parceria também é possível. Eu tô pensando no meu casamento. Se eu tivesse pensado que ia durar 50 anos quando eu aceitei o casamento, eu falei, meu Deus, como assim 50 anos? Não estou preparada para uma decisão dessa. E agora você falou de 50 anos. Peraí. Um dia após o outro. Quem diria que nós já estamos aí mais de 4 meses em quarentena, né? É inacreditável. Quando tudo começou, tudo que a gente tinha em mente era 3 semanas de crianças em casa de férias em vez de uma semana. E o tempo foi passando e a vida foi mudando. E tá todo mundo super acostumado já também.
Não, Quer dizer, eu a imagino. maior parte dos meus clientes está adorando trabalhar virtualmente. Eu tô também. Bom, mas eu sou... difícil falar sobre isso. Eu já estava acostumada a trabalhar de casa, estou adorando a ideia. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? O Dad está com o microfone aberto. Ivens. Não, só gostaria de agradecer pela palestra, muito boa. Parabéns pela organização e obrigado, Paula. Imagina, um prazer. Mais ninguém, gente? Joliuma? Eu queria saber, eu acabei chegando na metade, peço desculpas, vai ficar gravado para eu poder assistir a primeira parte que eu perdi? Vai, porque eu vou ter que assistir tudo de novo também. Umas 10 vezes, né? Todos nós. Para fazer, Então, ok, obrigada, Paula, foi ótimo. De nada, é um prazer. Se alguém quiser algum material adicional ou do conteúdo, fique à vontade para entrar em contato tanto comigo quanto com a Estela, e a gente disponibiliza, né, alguns dos PDFs, se alguém tiver interesse, fiquem à vontade, tá? Já prometi para um monte de gente ali que a gente vai mandar todos esses materiais, então daqui a pouquinho a gente manda para eles. Tá bom? A gente monta um pacote. Com certeza. Tá ótimo, então. Obrigada. Nenhuma dúvida, hein? Mais uma chance? Não? Então, não. Então, vamos dar tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todos por terem participado. Obrigada, Paola, demais. E vamos continuar falando. Provavelmente a gente vai te pedir ajuda novamente. Se alguém tiver sugestões de assuntos, principalmente se for também relacionado a esse, porque muita coisa a gente acabou passando do tipo, ok, a gente vai precisar pensar nisso, mas não agora, mandem as sugestões para a gente fazer uma palestra de sequência, tá bom? Tá bom. Muito obrigada a todos pelo tempo de vocês. Espero ter agregado valor. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Paola. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite.